Todos nós, constantemente, passamos por situações que as quais não conseguimos entender. Não importa o que você faça, não importa o como você faça. Você faz aquilo que é certo, você faz aquilo que você pode fazer, você faz aquilo que está ao seu alcance. Você se capacita, você faz tudo que está ao seu alcance e mesmo assim nada acontece. A gente fica literalmente sem entender e muitas das vezes a gente se questiona, não faz sentido. Eu fiz aquilo que era o correto, eu fiz aquilo que era o certo a ser feito e mesmo assim tudo aconteceu ao contrário. Já aconteceu de você, em algum momento da tua vida, ou até mesmo neste momento agora, você esteja se questionando, não faz sentido. Eu faço de tudo e nada acontece. Não importa o que eu faço. É como se tudo que eu fizesse fosse em vão. Você já duvidou da sua capacidade, buscou mais conhecimento, mais habilidade? Você já buscou mais a Deus? Você já orou, você já pediu? Mas você simplesmente se encontra em uma situação a qual você literalmente não sabe o que fazer. E que pode ser que talvez você tenha algo dentro de você, uma ideia, ou até mesmo algo no seu coração pedindo para que você faça alguma coisa, e você diz assim, mas isso não faz sentido. Como que eu vou fazer isso se nem aquilo que eu tenho as habilidades necessárias para fazer, eu não consigo? Muitas das vezes, uma mulher, ela se enxerga um fracasso no seu lar, na educação dos seus filhos. Então, quando é dado a ela uma direção, ela fala, mas eu não consigo nem cuidar da minha casa. Como que eu vou fazer isso? Um homem, às vezes, no seu trabalho, se dedica e tem uma direção e ele fala, não faz sentido. Porque fazendo tudo isso, e ainda assim eu estou passando por dificuldade, por desafios, é como se as coisas acontecessem tudo ao contrário. E às vezes eu tenho essa ideia, existe algo que esteja sendo comunicado, mesmo que uma coisa mais pálida, e você não consegue acreditar realmente naquela direção. E aí, o problema disso é que você vai chegar num ponto de que você fica incrédulo. E muitas das vezes pode ser que você comece a aceitar aquela situação. Porque você já se esforçou demais e não tem mais o que ser feito. E você fala, olha, eu não entendo. Eu faço, eu oro, Deus não me ouve, eu busco ao Senhor, eu vou na igreja, mas parece que tudo é em vão. Alguma dessas situações ou situações semelhantes se comunica ou parece algo que você esteja vivendo ou tenha vivido ou esteja hoje em uma situação a qual é difícil de enxergar a possibilidade de melhoria? Um momento que talvez você perceba que os seus sonhos foram sepultados pela evidência do seu fracasso. É como se realmente, literalmente, você estivesse vivendo algo que não faz sentido nenhum. Fere a lógica. E quando eu digo lógica, é como se... imagina que você quer abrir essa garrafa, então você sabe que você tem que girar ela para cá. E você está girando a garrafa nessa direção e ela está fechando. E aí você tenta corrigir e ela fecha mais ainda. É como se as suas ações, por mais lógica, por mais certas que sejam, não funcionam. Isso acontece com você? Se sim, fica aqui comigo nesse vídeo que eu tenho uma palavra do Senhor para poder trabalhar com vocês. E esse vídeo é um testemunho exatamente sobre tudo que eu acabei de dizer agora. E vocês vão entender até o final desse vídeo. Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo dentro desse contexto que eu expliquei para vocês, tá? Não vou expor literalmente algumas coisas, depois se caso tiver uma direção do Senhor, a gente pode fazer sobre isso. Mas Deus falou muito comigo, algo que é muito intrigante e muito complicado da gente entender. E eu falo que Deus disse
que falou comigo com muito temor. Porque eu sei que às vezes a gente escuta alguém falando isso. Como assim Deus falou com ele? Como Deus falou com aquela pessoa? Como que essa pessoa sabe? Eu sei que isso é muito confuso. Mas acredite, existem algo que é difícil da gente ignorar, mas mesmo assim a gente ignora. E às vezes é a voz de Deus. Mas vamos lá. O que eu quero compartilhar com vocês é uma história que está em Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Eu não vou, talvez, ler tudo isso daqui, mas eu quero contextualizar você, tá? Aqui conta uma história que Simão, depois teve o nome mudado para Pedro, ele teve uma noite de pesca, a qual muita coisa deu errado ali. E quando a gente lê a palavra, diz mais ou menos assim, ó. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto a ele ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos juntos na praia. Do lago. Na praia do lago. Aos pescadores, havendo descido deles, estavam ali, ó, lavando as redes. Pega isso daí. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, é Jesus, né? Que entrou naquele barco. Jesus estava indo para esse lugar pregar. E ele estava sendo espremido. E ele avistou que existiam alguns pescadores ali. Então Jesus, ele se aproxima e vê que os pescadores deixaram o barco ali na beira. Então Jesus se aproxima, entra nesse barco e pede para que Simão afaste ele um pouquinho, né, da margem ali desse lago, para que ele pudesse falar. Eu não sei se você sabe, essa é uma estratégia que se utiliza por conta da vibração da água, as pessoas conseguem ouvir. Não tinha microfone. Então, ele pede essa direção, tá? E aqui diz, entrando num dos barcos que era o de Simão, existiam 2 barcos, ele entrou no de Simão. Pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinou no barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, vá para as águas mais profundas e lança-vos a rede para pescar. Simão responde, mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos. Vamos segurar aqui um pouquinho. Entenda isso daqui. Esse contexto, ele fica muito interessante quando a gente lê às vezes um versículo ou a palavra, a gente não consegue entender muito bem, porque a gente não consegue entender o contexto daquela época. Número 1. Quem é Simão? Um pescador profissional. Ele é um pescador profissional. E a palavra diz assim, que quando Jesus pede para ele voltar às águas mais profundas e lançar a rede, perceba que ele diz assim, mestre, trabalhamos toda noite. Aí você fala, mas peraí, toda noite? Por que isso está no texto? Ele foi pescar toda noite? A pesca naquela época era o que movimentava a economia daquela região. A pesca, para eles, representava tanto o sustento, né, o alimento, quanto o sustento financeiro de toda a região. Então, Simão, ele era um pescador profissional. Naquela região especificamente, analisando os horários de pesca, quais são os melhores horários? Porque um profissional que sabe o que vai fazer, se aperfeiçoa, se dedica, como eu disse inicialmente, eu preciso fazer a coisa certa para que eu tenha o resultado desejado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, então eu vou estudar. Eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar. Então, eu preciso estrategicamente e tecnicamente cercar todas essas variáveis. Quando eu tenho um objetivo de que algo dê certo. Eu quero prosperar no meu trabalho, eu quero prosperar na minha casa, eu quero prosperar no meu casamento, eu quero salvar o meu casamento, eu quero salvar a minha família. Então, eu preciso ter as ferramentas necessárias que vão me ajudar a isso. Eu preciso ter discernimento, eu preciso ter conhecimento para que eu possa ter uma direção do que fazer. Não existe nada pior do que você fazer algo ao qual você não sabe o que está fazendo. Então, de que vale? De que vale você fazer algo que você não sabe? Ou até mesmo, às vezes, você diz que
precisa salvar o seu casamento, precisa salvar a sua casa, precisa ter uma direção do seu trabalho. Só que você fica numa posição muito passiva. E aqui é uma coisa interessante, que quando Jesus observa os pescadores, eles desceram do barco e eles estavam lavando a rede. Esse era um ato que aconteceu após a pesca. Lavar a rede é como se eles estivessem se preparando para recomeçar no dia seguinte. Na verdade, na noite que se aproximava. Vocês vão entender isso. Então, eles não se abateram com aquele fracasso. E não ter pescado nada gera um grande impacto financeiro e de alimento. Então eu acredito que eles estavam frustrados, cansados, esgotados, desanimados, doido para ir embora. Como muitas das vezes a gente se encontra, cansado, desanimado, triste, frustrado, decepcionado, com muitas dúvidas na cabeça, e agora o que é que eu vou fazer? Eu fiz tudo o que eu podia. Então naquela região, o horário da pesca tinha um peixe muito específico, que era tilápia, também conhecida como peixe de São Pedro. Naquela região, esse é um peixe muito comum. E os melhores horários para a pesca era no finalzinho da tarde, início da noite, durante a noite e logo no romper do dia. Depois disso, esquece, não há possibilidade. Eu preciso que você grave essa informação, porque isso gera um desfecho tremendo, que vocês vão entender. Então, veja, ele é um profissional. Eu creio que por ser profissional, ele pegou esses 3 horários. Porque são os horários aonde acontece de você ter peixe. E por que desses horários, Vinícius? Porque os peixes, durante esse horário, as águas mais fundas, né, a profundidade do oceano fica muito gelado. Então eles precisam estar mais próximos da superfície por conta do oxigênio. E à noite, isso acontece também porque a água está muito gelada, eles vão mais para a superfície e vão mais para perto da costa para poder se alimentar. E pescar à noite é uma estratégia eficiente de acordo com o funcionamento da natureza. Entenda que tem toda uma explicação. Ele fez tudo certo. E à noite permitia com que as redes não fossem vistas pelos peixes. Então eles soltavam a rede e aguardavam. Ou seja, não existe a possibilidade de eu abrir essa garrafa e tomar uma água e isso não acontecer. Mas não é acontecer mediano, é não acontecer nada. Ficamos a noite toda e nada pegamos. Por que eu creio que ele ficou nesses 3 horários? Finalzinho da tarde, início da noite, a noite toda e ao romper do dia. Porque ele era um profissional. Então a gente pode ver que Simão ele estava cansado. Você precisa entender o contexto. Porque muitas das vezes a gente quer acessar o milagre, quer acessar a transformação, mas ignoramos a palavra. O que tem tudo a ver com o que eu vou dizer agora. Ele cansado, frustrado. E muitas das vezes a gente está entediado, sempre querendo buscar uma resposta, clica de vídeo em vídeo no YouTube e tal, e a gente não consegue ter atenção para poder meditar naquilo que está sendo dito, porque estamos tão tomados da nossa própria frustração, da nossa própria angústia, da nossa própria dor, que não conseguimos ter a capacidade de conseguir descansar a mente, silenciar a mente para poder ouvir uma palavra que vai nos edificar. A gente não consegue desconectar a nossa mente de ficar criticando, julgando, apontando, ou de querer desejar ter a resposta que vai logo, anda, fala. É por isso que não entendemos as escrituras. Por isso que lemos uma história como essa e a gente olha, nossa, que interessante, ele não pescou nada e aí Deus foi lá e fez um milagre, viu? Deus faz um milagre. Sim ou não, gente? E a gente não consegue ver a preciosidade do que Deus está querendo falar com a gente. Pela ausência de calma, de paciência, de ouvir, da mente agitada, do foco naquilo que é ruim. E aí eu estou focado naquilo que é ruim, mas eu oro para que o Senhor resolva, me ajude, me dê uma direção. Mas você não para ouvir. Por quê?
Simão estava cansado. Eu não sei se você que está aqui me assistindo já trabalhou à noite. Eu já trabalhei. É muito cansativo. E após você ter todo esse esforço, não ter resultado nenhum. Então Jesus se aproxima. Jesus entra no barco de Pedro, pede para que Simão afaste um pouco. Imagina Simão falando assim, caraca, eu tô cansado. Simão conhecia Jesus, mas não sabia quem ele era. Simão já tinha tido uma experiência com Jesus anteriormente, quando Jesus cura a sogra dele. Jesus acessa a intimidade, entra na casa de Simão. Só que até então, Simão não sabia verdadeiramente quem ele era. Isso se demonstra mais pra frente do texto, que é quando ele, Simão, diante de todos os discípulos, reconhece que Jesus é o Messias. Então, entenda isso. Algo tinha acontecido, curou a sogra de Pedro. Jesus se aproxima, entra no barco. Pedro estava cansado. Eu creio que ele estava cansado, ele estava frustrado, ele estava preocupado. Que são aquilo que a gente vive. O que vai ser, como que vai ser. Os peixes naquela época, a gente não tinha freezer. Então a pesca era contínua, porque os peixes eles eram conservados. Ou eles tinham que secar muito bem o peixe, ou colocar no sal, para que ele pudesse ter um período de validade. Só que era um período muito curto. Então a pesca era aquilo que movia aquela região. A vida de Pedro, ele era um pescador profissional. Entenderam? Então Jesus se aproxima, entra no barco. Simão afasta, Jesus ensina. Eu creio que Jesus ficou ali algum tempo. 30 minutos, 40, 1 hora, não sei. Mas Jesus ensina. E Simão fica ali, ouvindo. Em meio à frustração, em meio ao desânimo, ele permite com que Jesus entre no barco. Ele poderia pensar, caraca, tava doido para ir embora. Escolheu logo o meu barco, podia ter entrado no outro. Ou ele podia, poxa Jesus, não tô bem hoje. O que você precisa entender é que hoje a gente sabe que ele era Jesus. Mas naquele contexto é o que você precisa entender. O que Deus quer nos revelar é que essas pessoas somos nós hoje, só que essas pessoas não tinham consciência. Hoje nós temos. Não tinha o Espírito Santo, hoje nós temos. Eles tinham Jesus, mas ele não sabia. Ele sabia quem era Jesus, mas não sabia de fato. Ele conhecia Jesus, mas não sabia de fato quem ele era. Como que você sabe disso? Porque o restante da história, se você ler os evangelhos, você vai ver os momentos específicos que Pedro demonstra isso. O que dizem que eu sou? Você é o Filho de Deus. E Jesus reconhece isso em Pedro. Entende isso? Só que mesmo munido dessas confusões, Jesus entra no barco, se afasta, ensina, e Simão poderia estar reclamando. Poxa, tava doido para meter o pé. Tinha que guardar o barco, lavei as redes, tinha que botar a rede de volta no barco para poder guardar as coisas, porque ele ia fazer o que com aquela rede? Ele precisava guardar aquilo dali. Né? Para recomeçar daqui a pouco. Daqui a pouco tem que voltar para cá. Né? Então Jesus termina de ensinar, volta, olha para Simão e diz assim, Simão, quando acabou de falar, disse a Simão, vá para as águas mais profundas e lança-vos a rede para pescar. Esse momento existe algo muito forte que está sendo comunicado. Que quando nada faz sentido, é onde Jesus se revela. Então todas as vezes que você disser, não faz sentido isso, é Jesus querendo se revelar. Não existe a possibilidade disso dar certo. Porque como eu disse, quais são os melhores horários da pesca? Final da tarde, iniciando a noite, durante a noite toda e o romper do dia.
Eles já estavam lavando, então acredito que eles já estavam ali há algum tempo, lavando aquelas redes, eu não sei quanto tempo. Jesus se aproxima, entra no barco e fica ensinando. E leva mais tempo. Ou seja, o horário que era para aquilo dali, que Jesus ordena para que eles voltem para a água, para pescar, é um horário que não faz sentido. É como se alguém tivesse te pedindo para fazer algo que você sabe que você já fez e você diz assim, cara, não faz sentido fazer isso. Não, por que você não faz? Porque eu sei que não funciona. Eu sou um profissional. Eu sou profissional. Eu sei que não funciona. Fala com o teu marido desse jeito, fala com a tua mulher desse jeito. Eu já falei. Por que você não faz tal coisa? Eu vou fazer? Então eu vou mudar e ele não? Por que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Não faz sentido só eu me doar, não faz sentido só eu fazer, não faz sentido só eu fazer as coisas. E a gente começa a se colocar numa posição de vítima. E você rejeita fazer porque você está cansado. Você não consegue acreditar mais que aquilo dali possa ser viável. Você não consegue visualizar mais a possibilidade daquilo dar certo. Seja no teu trabalho, seja no teu casamento, seja na tua profissão, seja nas tuas finanças, seja na tua saúde. É natural, é compreensível a gente estar cansado. A gente está se questionando que as coisas não fazem sentido. O problema é quando a gente não reconhece Jesus. A gente não ouve a palavra dele. Porque Simão, em meio a toda essa confusão, ele se inclina para ouvir o mestre ensinar. Ele se inclina para ouvir a palavra. Ele não reclama, ele fala assim, olha, não quer saber? Não quero saber disso não, Jesus. Chega, eu tô cansado, esse negócio de Jesus, esse negócio de Deus, isso daí é balela, eu vou falar que tem muito charlatão. Não. E até mesmo às vezes a gente está cheio, né? Ou completamente descrente da maneira com a qual Jesus foi apresentado para você, revelado para você. Talvez você tenha sido ferido, talvez você tenha sido decepcionado, ou talvez você se decepcionou, porque disseram que você tinha que fazer determinada coisa e você fez, e Deus não te ouviu. Por isso que eu digo, preste atenção. Talvez esse vídeo seja um vídeo que Deus esteja querendo falar com você. E você não pode se distrair, porque existe uma sutileza. Entenda, assim como Jesus não foi naquele lugar à toa, ele não está falando à toa com você. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não existe coincidência. O que existe é Jesus tentando se apresentar para você em algumas situações e você o rejeita. Jesus tentando se apresentar para você em um momento difícil da sua vida e você rejeita. E aí você pode dizer, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a palavra. E aí? Entenda. Estar perto de Jesus não necessariamente significa confiar nele. Não necessariamente significa ouvir ele. Não necessariamente significa obedecer. Entenda isso. Eu posso reconhecer que essa garrafa está aqui. Eu posso reconhecer que ela está aqui. Eu reconheço que essa garrafa está aqui. Certo? Eu reconheço a presença. Entende? Mas eu não tenho a revelação da sua face. Porque eu não estou olhando para a direção. Por isso que muitas das vezes sentimos a presença de Deus, mas não conseguimos ser impactados. Porque não conseguimos, de certa forma, nos inclinar para ver o Senhor. Não adianta nada a gente reconhecer, sentir a presença de Deus e não reconhecer a sua face.
Eu posso sentir a presença que essa garrafa está aqui. Eu posso sentir a presença que os meus filhos estão aqui, a minha mulher está aqui. Eu reconheço a presença deles, eu sei que eles estão aqui. Eu reconheço. Mas eu não estou, preste atenção, eu estou sentindo a presença, mas eu não estou reconhecendo, olhando, corrigindo. Eu sinto a presença deles, porque eu estou ouvindo barulho, eu sinto a presença deles. Eu estou ouvindo barulho, televisão, eles mexendo nas coisas, eu sinto a presença deles. Mas eu não reconheço a presença deles se eu não for na direção deles. E muitas das vezes a gente perde, não necessariamente um milagre, mas perde aquilo que você poderia ter de mais valioso e precioso, que é reconhecer a presença de Deus e não somente sentir a presença dele. São coisas completamente diferentes. Eu sinto algo temporário, eu reconheço, é algo que me impacta. É algo que quando eu reconheço, eu não existe mais a possibilidade de eu ignorar aquilo. Porque eu estou olhando aquilo. Então Pedro, mesmo diante de todas as dores, angústias e aflições, fracassos, ele é um profissional. Ele sabia o que estava fazendo. Teve uma noite ruim, Jesus se aproxima, entra no barco e ensina. Ele ouve o Senhor. Ele ouve os ensinamentos. E aí vem algo muito interessante. E Jesus diz, volta para as águas mais profundas e lança as redes para pescar. Verso 5. Simão respondeu, mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Olha que interessante. Simão ainda reconhece, mestre, eu fiquei a noite toda aí, no melhor horário, naquilo que tinha que fazer. Eu faço isso há muito tempo, acredito eu, né? Que ele já fazia aquilo há muito tempo. No horário certo, e agora você está me pedindo algo que não faz sentido. É isso que você precisa entender. Quando nada faz sentido é quando Deus se revela. Quando Deus te pede algo que não faz sentido nenhum, e que até às vezes você luta contra para não fazer aquilo. Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. Eu me dedico obsessivamente ao meu trabalho. Me dedico, entrego o máximo. Sempre. Quem me conhece sabe. Eu estudo, me aperfeiçoo, sempre estou buscando melhorar, evoluir, crescer, fazer mais. Olha, tem que fazer uma vez, eu faço 5. É por quê? Porque eu não quero ter margem para mostrar que eu estou sendo negligente. E durante 10 anos, eu venho trabalhando na internet. Eu tenho um outro canal grande, é o maior canal hoje do mundo, dentro do segmento que eu trabalho, que eu falo sobre instrumentação cirúrgica. Fui técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico durante 15 anos, cirurgião dentista formado aproximadamente, deve ter uns 6 anos mais ou menos, ou talvez mais, enfim. E eu percebi que, ao longo do tempo, eu me dedicava muito a fazer essas coisas. Eu me empenhava muito. Só que era como se todo aquele esforço gerasse um resultado, mas o resultado ele nunca estava sendo proporcional ao tamanho do esforço. E aí não tem jeito, a gente às vezes se compara. Você olha e vê uma pessoa fazendo, e você fala, cara, mas o que você fez? Não, fiz isso. Aí você conseguiu isso? Entende? E eu comecei a trabalhar na internet. Em 2016 eu gravei o meu primeiro vídeo no canal do YouTube, vim trabalhando um tempo, e depois, em 2020, eu entrei mais profissionalmente, abrindo mão de tudo e dizendo, olha, eu tenho que me dedicar especificamente para isso, então eu abri mão de consultório, abri mão de clínica, abri mão da profissão, pedi conta no trabalho, e falei, cara, eu vou me dedicar a isso daqui. E comecei a trabalhar. E dava certo, as coisas estavam funcionando, fluía. Eu fiz 6 meses todos os dias de aula, todos os dias de segunda a segunda, 6 meses, pá. Tá tudo lá no YouTube. Sempre inovando,
curso, método, e estudava 10 horas, 12 horas, 6 horas estudando e tal, produzindo melhor, inovando e tal, pá. Fazendo tudo aquilo que eu podia fazer. Tudo aquilo que deveria ser feito. Sentava, aprendia, comprava um curso, uma mentoria, outro curso, outro curso, outro curso, outro curso. Investia alguns milhares de reais em cursos. Como estruturar, como criar método, como organizar um curso. E fui estudando. Criei a maior comunidade de instrumentação cirúrgica do mundo, né? Eu ia falar da América Latina, mas somos os únicos. Hoje o maior canal, não somos o único canal, mas somos o maior canal dentro do segmento. Escrevi 14 livros dentro dessa área. Ao longo desse tempo, consegui alcançar mais de 9 mil alunos. Os nossos livros foram para fora do país. Inglaterra, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, Cabo Branco, Angola, enfim. A gente conseguiu ter alguns resultados. Mas era sempre como se você fosse e voltasse. Nunca rompia. Você nunca consegue solidificar algo. É como se a todo momento algo estivesse comunicando que você não serve para aquilo dali. Até que você começa a chegar num ponto exatamente, cara, eu tô cansado. Eu não aguento mais. Eu faço em todos os aspectos. E parece que é inútil. E nesse momento eu entendi que eu precisava me inclinar. Comecei a buscar e algumas coisas começaram a vir à minha memória de alguns anos. Algumas coisas sendo faladas e tudo mais. Algumas aulas que eu dava. Trazia a palavra de Deus. Quando houve uma direção de que eu tinha que começar a falar sobre aquilo que eu estava vivendo na palavra, aquilo que eu estava pesquisando, aquilo que eu estava estudando. E documentar isso no sentido de trazer isso, o que Deus tem me permitido conhecer nas Escrituras. O que Deus tem me permitido conhecer nas Escrituras. E comunicar isso a outras pessoas que certamente passam por essas situações. E eu falei que não. Não. Sempre tive um pouco de aversão, assim, pastor e tal. Fui de igreja anos, batizado e tal, anos. Fui para encontro, fiz algumas coisas assim, grandes, espirituais e tudo mais, enfim. E algumas coisas aconteceram para poder me impedir e fechar o meu coração para isso. E hoje a gente sabe o quanto a gente vê pessoas brincando no nome de Deus, enganando em nome de Deus, destruindo em nome de Deus, utilizando Deus como respaldo de autoridade, de dignidade, usando a palavra de Deus para o enriquecimento, enganando, escandalizando, ensinando coisas que não fazem sentido, falando sobre coisas que não fazem sentido, que mais nos coloca com medo do que com temor. Se você perceber, a todo tempo há uma operação da questão do sistema religioso. Não sou contra a igreja, zero contra. Zero contra. O que eu estou dizendo é que algumas instituições focadas em sei lá o quê, menos na palavra, só que tendo alcance por conta da facilidade que lhe é apresentada ou sobre o medo que era imposto. No julgamento de Auschwitz, daquilo que aconteceu de Nuremberg, que foi após ali o nazismo, teve uma audiência de um dos participantes e o juiz perguntou para ele: como que vocês conseguiram fazer o que vocês fizeram, um movimento? Como que vocês conseguiram
fazer com que pessoas cometessem essas atrocidades, achando natural em uma causa que eles acreditavam ser real. Como que um cara que não era alemão conseguiu, ele era austríaco, conseguiu liderar o Holocausto. Destruir aquela quantidade inimaginável de pessoas. E esse cara perguntou, né, o juiz perguntou, como que vocês fizeram isso? O que vocês falavam? E ele dizia, não existe nada que a gente tenha falado. Tudo tem a ver com medo. Eles conduziam pelo medo. Se você não fizer, que Deus vai isso, Deus não sei o quê. Olha isso. Ou seja, existe um medo. Isso está atrapalhando. É o diabo não sei o quê, é não sei o quê. Ou seja, eles começam a utilizar, eu não estou ignorando isso, mas começa a utilizar sobre outras coisas, fazendo com que você foque mais naquilo que não era para estar olhando. Eva, ela foca naquilo que não era para ser o ponto de foco dela. Ela começa a dar ouvidos e acreditar naquilo que está sendo falado. E por um momento, tira os olhos dela de tudo que ela tinha em Deus e coloca os olhos nela em uma única coisa que ela não tinha. Existe mais uma busca no interesse do que Deus, do que Jesus pode fazer por nós? Ou no interesse e no desejo de anular todo o mal em nossa vida, do que em conhecer verdadeiramente quem Ele é? Entende isso? Muitas das vezes buscamos Deus, buscamos a Jesus, o Espírito Santo, não por aquilo que eles são, mas por aquilo que supostamente eles podem fazer por mim, como uma moeda de troca. Acreditamos que Deus nos deve fazer porque eu estou na igreja. Estou há tanto tempo na igreja e parece que nada acontece. É porque você está há tanto tempo na igreja e não conheceu Ele. Não te apresentaram quem Ele é. Não te apresentaram quem Jesus é. Te apresentaram nada mais, nada menos do que ritos que você precisa cumprir. Se você não dizimar, não tem dinheiro. Eu não estou indo contra o dízimo, não, pelo amor de Deus. Mas eles precisam te ensinar o que é isso. Eles precisam te ensinar quem Deus é. É isso. Porque muitas das vezes procuramos no desespero. E no desespero tudo aquilo que reluz parece ouro. Porque não queremos ouvir, nos debruçar para corrigir a nossa direção. Então, quando Deus me pede para fazer o que eu estou fazendo agora, eu digo, não tem como. Não vou fazer. Porque eu não acho que isso é legal. Eu não quero que as pessoas talvez pensem que eu estou buscando, sei lá, enganar. Eu não tenho sequer gabarito para isso. A palavra revela. Que gabarito eu estou dizendo que você precisa? Que formação eu estou dizendo que você precisa? Deus precisa que estejamos disponíveis, assim como Simão estava disponível para ouvir. Rendeu o seu coração em obediência. Ele disse, pescamos a noite toda, ficamos lá e nada pegamos. Mas eu vou voltar. E aí ele diz, nada pescamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Ao fazer, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes começaram a se romper. Então acenaram para os seus companheiros para que eles estavam no outro barco, a fim de que os ajudassem. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase foi a pique. Houve uma abundância tão grande, uma pesca tão expressiva,
ao ponto dos barcos quase afundar, por conta do peso da quantidade de peixes. Acenavam, vem com outro barco, porque esse daqui não vai dar conta. Simão Pedro, vendo isso, se prostrou-se diante dos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador. Entenda isso. Simão, quando ele se aproxima de Jesus, ele não reconhece o que ele teve materialmente. Ele reconhece quem Jesus é, ao ponto de: Senhor, eu não sou merecedor. Eu não sou digno de tamanha bondade. Entenda, Simão não pediu nada para Jesus. Simão não estava orando, Simão não estava jejuando. Simão estava disponível para ouvir a palavra e obedecer aquilo que foi dito pela palavra. Simão não permitiu com que as dores e as frustrações e o fracasso impedissem dele viver um milagre simplesmente porque não fazia sentido. Ele não desobedeceu porque ele olhou e falou assim: cara, não faz sentido, eu não vou fazer isso, eu não vou perder meu tempo. Senhor, olha, eu fiz tudo que eu podia, não deu certo. Mas porque é o Senhor que está dizendo, eu vou voltar e eu vou fazer. A fé e a convicção dele nasceu porque ele ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra. E por ele ter ouvido a palavra, entendido a palavra, reconhecido Jesus, recebido Jesus, permitindo Jesus ter acesso a ele, ter acesso àquilo que era dele, a bondade de Deus, a bondade de Jesus, se revelou para ele. Ele não foi pedir coisas. Ele se rendeu para alguém que ele conhecia, mas não sabia verdadeiramente quem ele era. Você conhece Jesus. Você sabe do que ele é capaz de fazer. A Bíblia está com histórias atrás de histórias, testemunhos atrás de testemunhos. Negar a Jesus é uma decisão. Se tudo que você busca em Jesus são respostas de oração, você nunca se interessou por ele. Você apenas deseja ter controle sobre ele. Se tudo que eu oro, se tudo que eu espero de Jesus são resposta para as minhas orações, eu nunca tive interessado em Jesus. Eu sempre tive interessado no controle. E quando eu oro buscando Jesus, e tudo que encontro é o silêncio, eu preciso saber e ter o discernimento que o silêncio de Deus é ele dizendo: ei, vem mais pra perto. Vem mais pra perto. Porque se eu gritar daqui, você tá muito distante, ao ponto de você me ouvir e sair correndo sem entender o que eu terminei de falar. E se você estiver na minha presença, você vai experimentar aquilo que fere a lógica. Porque quando a lógica humana não funciona, Deus se revela. Porque Deus mostra que ele destrói a lógica humana. Entenda que Simão não queria entender o porquê que Jesus... Mas por que você quer que eu volte para lá? Como que você sabe que eu tenho que voltar para lá? Como que você sabe que vai acontecer alguma coisa? Como que você diz aqui que vá nas águas mais profundas e lança-vos as redes para pescarem, para pescar? O que você sabe, Jesus? Quantas vezes você já pescou? A gente às vezes precisa se constranger do amor de Deus e reconhecer que muitas das vezes aquilo que queremos não é o Senhor, mas é o que Ele pode nos proporcionar. Imagina um filho que ama o seu pai
somente pelo dinheiro que ele pode fornecer, pelos bens, pelo conforto que pode lhe dar. Uma mãe, imagina você amar uma mãe somente por o que ela pode te dar e não por aquilo que ela é. É isso que a palavra quer nos ensinar. E quando isso acontece, ele se prostra e fala que ele é um pecador. Jesus não se importa com isso, porque ele precisa que você esteja disponível. O que Jesus quer é que você esteja disponível para ouvir ele em meio ao caos que se estabelece. Porque ele diz: eu sou a voz que acalma o caos. A tempestade eu cesso. Eu só preciso que você esteja disponível para a minha palavra. Eu só preciso que você busque a mim e não os seus desejos. O desejo de Simão era ir embora, ele estava cansado. Mas quando ele abre mão do direito e se rende àquilo que não faz sentido, mas que veio dos céus, veio de Jesus, e não algo que eu criei, mas é uma convicção daquilo que veio de Jesus. E como que eu vou saber? Tá aqui. Ele vai falar com você. Mas ele fala. O fato de estarmos vivos é a confirmação de que Deus fala. Porque ele criou todas as coisas através da palavra. A maior evidência de que Deus fala é a nossa vida. Então, ele vai, se prostrou e disse que ele não era digno. Que era um pecador. 9. Porque ele e todos os que acompanhavam foram tomados de espanto por causa da pesca. Quando Jesus derramou algo sobre ele, foi tão abundante que transbordou ao ponto de afetar aqueles que estavam ali. A grandiosidade daquilo que Deus fez, ferindo a lógica, afetou até mesmo aqueles que nem sequer imaginavam que aquilo dali poderia acontecer. Assim como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Eles então levantam os barcos, eles levam os barcos para a terra e, deixando tudo, os segue. Após o milagre, Deus deu uma nova direção. O que precisamos entender é o que estamos buscando em Deus. Quando nada faz sentido, Deus se revela. Vinícius, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Eu não sei mais o que fazer. Mas tudo aquilo que estava ao meu alcance eu fiz. Assim como Pedro. Entenda, Jesus não vai fazer nada por você que você possa fazer. É isso que você precisa entender. Às vezes você quer um milagre no teu casamento, que o Senhor faça um milagre no teu casamento, só que a ferramenta de mudança e de milagre é você. Entenda, o milagre é sobrenatural, mas a permissão do milagre é natural. Foi o milagre eles pescarem aquela quantidade num horário que não dava. Foi um milagre. Mas só foi possível o milagre porque eles permitiram se render à palavra. Eles permitiram não ser tomado pelas dores, angústias e frustrações. Eles permitiram reconhecer a Deus acima de todo problema, de todo caos, de toda impossibilidade. Se essa palavra falou com você, comenta aqui, dá um like, encaminha, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e eu quero orar por você. Querido Deus, Pai amado e fiel Jesus, é com temor, Pai, que estamos diante da Tua presença. Porque a Ti nós rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, eu oro, Senhor, em temor, Pai, em amor, Senhor, em aliança contigo, Senhor.
sendo a tua voz, Pai. E não que isso seja feito porque é a minha carne, mas que seja o teu Espírito sendo revelado nessa oração, Pai. Que o Senhor possa abençoar esse homem que se inclina para ouvir essa mensagem. Para que o Senhor se revele para essa pessoa, Pai. Que essa pessoa possa reconhecer aquilo que o Senhor é na vida dela. Para que essa pessoa possa, Deus, em nome de Jesus, Pai, saber aquilo que tu tens preparado para ele. Senhor, eu peço ao Senhor que todas as pessoas que assistiram esse vídeo, que todas as pessoas que foram impactadas pela tua palavra, Pai, eu peço em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Alcance essas vidas, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas vão te buscar em espírito e em verdade. Que a tua maravilha vai se revelar. Que as evidências vão surgir na vida dessas pessoas a partir do momento que eles começarem a se aproximar da tua graça, da tua misericórdia, da tua presença, Pai. Eles vão ser abundantemente apaixonados por ti, Senhor. Ao ponto de que nada mais faz sentido a não ser a tua presença. Os problemas não tomarão nada de espaço em sua mente, em sua vida. Porque em ti há paz, há tranquilidade. Porque nós reconhecemos quem tu és. Reconhecemos que o Senhor nos amou. E reconhecemos que o Senhor nos escolheu. Que a graça de Deus possa acompanhar essas pessoas. Que a graça de Deus possa permanecer nessas pessoas. E que teu Espírito Santo esteja constantemente guardando todos eles. É o que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém.